Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos: segunda e quarta e 20 às 21 horas e domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura. Graça e paz, queridos. Amém. Vocês estão bem? Amém. Estão prontos? Amém. Estão felizes? Está preparado para aquilo que Deus deseja tratar conosco essa noite? Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim para ele: Cristo é o Senhor que te sara. Amém? Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Salmo 118, verso 1. Diz assim: Deem graças ao Senhor, porque Ele é, e o seu amor dura para sempre. Vamos todos ler? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Sabe que em todas as circunstâncias, em todas as situações que se levantam, nós precisamos nos lembrar do caráter de Deus. Nós precisamos nos lembrar de quem Deus é. Amém. Amém? Porque quando nós temos confiança no caráter de Deus, nós podemos confiar nele. Você pode confiar numa pessoa que ela oscila o tempo todo? Que em um momento ela está de bom humor, outro momento ela está de mau humor, uma hora está com raiva, outra hora faz carinho. Tem como a gente confiar numa pessoa assim? Que as emoções dela estão o tempo todo oscilando? Não tem. Mas o caráter de Deus, ele é imutável. Deus, ele não muda. Não é porque uma circunstância ruim se levantou contra a minha e a sua vida que Deus deixou de ser bom. Ou que Deus mudou o caráter dele. Deus, ele é bom em todo tempo, em toda e qualquer situação, ele continua sendo bom. Amém. Amém? Vamos lá para Tiago, capítulo 1, versículo 17. E diz assim: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes. Tudo que é bom, repita comigo, tudo que é bom vem do Pai. E ele não muda. Olhe para mim agora. Se não é bom, não vem do Pai. É simples assim. Amém? Se não é bom, se não é bom, não vem do Pai. Porque tudo que é bom, tudo aquilo que é uma boa dádiva, vem do alto, vem do Pai das luzes, em quem não existe sombra de variação. Ele não muda. Amém? Vamos lá para 1 João. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: Esta é a mensagem que deles ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e neles não há treva alguma. Amém? Deus não existe nem um pouquinho de trevas. Não é Ele que faz o mal. Você já viu pessoas dizer que Deus faz o mal? Que Deus fez o mal? Sabe que a tradução original daquele versículo, ele diz: eu corto o mal e não faz o mal. Amém? Nele não existe nada de trevas. Nele não existe nada ruim. Deus é totalmente bom. Amém? Existem seitas que dizem que ele é bom só um pedacinho, o outro pedacinho é mal. Amém? E tem pessoas que usam o seu lado humano para defender isso, que dizem que nem todo ser humano é bonzinho. Mas sabe que isso é uma inverdade? Amém? Aleluia! Diga assim: Deus não muda. Vamos lá para Romanos 12. Romanos 12, versículo 2, diz assim: Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade
de Deus. Amém? Aqui a Bíblia está dizendo que quem transforma a mente é quem? Somos nós que transformamos a nossa mente. Quando nós transformamos a nossa mente, quando nós mudamos a nossa maneira de pensar acerca de Deus, porque o contexto aqui é o caráter de Deus, aí nós vamos experimentar da boa, da agradável e perfeita vontade de Deus. Me diga uma coisa, todo mundo está experimentando da vontade de Deus boa, agradável e perfeita? Não. Por quê? Porque ela decidiu não se transformar. Ela decidiu ainda questionar o caráter de Deus. Mas será que Deus é bom mesmo? Será que Deus é bom para mim? Será que Deus me ama? Mas rapaz, dizem que Deus ele faz o mal. Diz que Deus bota as pessoas no leito. Ela não decidiu se transformar pela palavra, para ela experimentar da boa vontade e perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? É uma condicional, somos nós quem escolhemos. Somos nós. Tem pessoas que estão debaixo da vontade permissiva de Deus. Amém? A gente sabe que Deus criou o mundo perfeito, não foi assim? Quando Deus criou o mundo, não existia doença, não existia morte, não existia enfermidade, não é assim? Mas o homem decidiu desobedecer a Deus e por conta do pecado entrou o que no mundo? A maldição. Entrou a maldição das doenças. Então o mundo ele está debaixo dessa maldição. É a vontade de Deus boa, agradável e perfeita? Não. É a vontade permissiva de Deus, porque o homem escolheu. Amém? Deus não interferiu na vontade do homem. E até hoje é assim. Deus não interfere na vontade das pessoas de conhecer Ele ou não. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Jesus, que é o nosso referencial, ele disse, olha, eu não faço nada de mim. Tudo que eu faço foi porque eu vi o Pai fazer. Ele gastou tempo para conhecer o seu Pai. Ele gastou tempo para ter comunhão com Ele. Ele gastou tempo para ter intimidade com Ele, conhecer e discernir. Isso aqui é meu Pai, isso aqui não é obra do meu Pai. Amém? Quando eu como um bolo que meu pai faz, quando eu como pastel do meu pai, quando eu como panetone que o meu pai faz, eu sei que foi ele que fez. Pode botar um panetone que o meu pai fez e um panetone que meu pai não fez do lado. Eu vou saber discernir qual daqueles é o panetone. Bota um pastel. Eu sou especialista em pastel. Porque eu cresci vendo meu pai fazer pastel. E eu cresci comendo pastel. Então eu sei o sabor, eu sei como faz, eu sei o jeito que ele assa o pastel, eu sei a textura da massa. Por quê? Porque eu cresci, eu vi ele fazer. Amém? Então não adianta você dizer, esse pastel aqui foi seu Carlos que fez. Eu vou dizer, foi nada. Esse aqui foi não. Como é que você tem tanta certeza? Porque eu conheço o trabalho dele, eu conheço como é que ele faz. Isso aqui não é obra do meu pai. Amém? Então Jesus ele tinha propriedade de saber o que era de Deus e o que não era. E ele tinha total consciência, total convicção de que as doenças não eram a obra do seu pai. De que colocar as pessoas em cima de um leito, enfermas, prostradas, doentes, não era uma obra do seu pai. Não era nem sequer algo que ele questionasse que seria a vontade de Deus. Pai, se for da tua vontade, quem não vier pelo amor vai vir pela dor. Jesus em momento nenhum abriu a boca dele para dizer isso. Amém? Porque ele conhecia o caráter do pai dele. Ele sabia como eram as obras do pai dele. Aleluia! E quem conhecer o caráter de Deus vai provar, vai experimentar da boa, perfeita e agradável vontade dele. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nessa situação atual do mundo? É ver pessoas morrendo? É ver covas sendo abertas aos milhares? Me diga se essa é a vontade de Deus.
Me diga se essa é a vontade de Deus, hospitais lotados. Me diga se essa é a vontade do meu Pai. Ver pessoas transmitindo, levando o vírus de um para outra. Essa não é a obra do meu Pai, muito menos a vontade dele. Ei, esse mundo jaz do maligno. Jaz do maligno. E ele não faz nada além de matar, roubar e destruir. E usar isso como uma ferramenta poderosa para matar pessoas, para deixar pessoas doentes em suas almas. Como ele tem se aproveitado dessa situação nesses dias? Pessoas têm enlouquecido, pessoas têm perdido a sua paz, pessoas têm perdido a sua sanidade mental. Pessoas têm perdido o controle sobre as suas emoções nesse dia. Porque Satanás está se aproveitando da ignorância das pessoas em conhecer o caráter de Deus. E tem até muitos que abrem sua boca para dizer que é um juízo do meu Pai. Ei! Decide a qual Senhor você vai servir. Ao Deus bom ou ao Deus que é mau. O Deus que é mau, que faz coisas más, o nome dele se chama Satanás. E você impede Deus agir quando abre a sua boca para dizer que é um juiz dele. Porque se é um juízo dele, para que hospital? Se é um juízo de Deus, para que orar? Para ficar curado? Se é um juízo de Deus, para que impor a mão? Eu vou lutar contra as obras do meu próprio Deus, do meu próprio Pai? Para que eu vou orar então? Para quê? Para que eu vou dizer que Cristo cura? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O mesmo Satanás que nos induz a pecar, depois que nós pecamos, é o mesmo que nos acusa. Tá vendo aí? Pecasse de novo. E Satanás tem usado essa situação para dizer, tá vendo aí? É Deus, olha. Olha o que ele está fazendo com a humanidade. Olha o que Deus está fazendo com as pessoas. Tá vendo como Deus é? Ele não tem misericórdia, não. Vem cá. O que foi que aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra? E teve um que se levantou e disse assim: Pai, será que se tiver 50 justos, o Senhor pouparia? Sim, meu filho, eu pouparia por causa dos 50 justos. Ô pai, e se tivesse 40? E se tivesse 30? Você acha que Deus ia punir os justos com os injustos? Que Deus é esse? Hein, minha gente? Deus fez o quê? Eu vou punir o pecado daquela cidade, mas vocês saiam daí. Eu vou livrar vocês. Foi ou não foi assim, minha gente? Amém. Com Noé foi diferente. O juiz de Deus veio sobre o pecado daquelas pessoas, mas Deus poupou ou não poupou os justos? Amém. Nós estamos no ano aceitável do Senhor. Deus já nos poupou há 2000 anos atrás naquela cruz. É por isso que a igreja vai ser arrebatada. Antes do período de ira ser derramado sobre os ímpios. Porque Deus é justo. Diga comigo, Deus é justo. Por isso que não cabe a mim e a você nesta era nos colocarmos numa posição de juízes. Porque o nosso julgamento não vai ser perfeito. Amém? Amém. Deixa esse papel para aquele que é perfeito. Amém? Aleluia. O meu e o seu papel é ter misericórdia das pessoas. Enquanto vida elas tiverem, o nosso papel é ter misericórdia. E sabe como é que a gente tem misericórdia? Calçando os pés com o evangelho da salvação.
O que é o evangelho da salvação se não for trazer boas notícias? O evangelho são boas novas. O evangelho de Deus são boas notícias para o mundo caído, para pessoas que estão sofrendo, para pessoas que estão doentes, para as pessoas que estão enfermas. É isso que o evangelho é. Amém? Aleluia. É tão errado para um crente carregar suas enfermidades quando Jesus já as carregou, quanto é errado para ele carregar os seus pecados quando Jesus Cristo já os carregou. A gente não precisa mais estar carregando, nós não precisamos mais estar carregando enfermidade, porque Jesus já carregou. Nós não precisamos mais, aleluia, carregar isso, porque Jesus já levou. Aleluia. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigada, Pai. O papel que era meu e seu, Deus já, o papel que nós não podíamos fazer, Deus já fez. Amém? Aquilo que era impossível para nós, Deus já fez. Mas sabe que existe um papel que é meu e seu? Aleluia. Existe um papel que é meu e seu. Jesus Cristo já levou as nossas enfermidades. Amém? Mas nós temos um corpo, amém? Que ele é templo e morada do Espírito Santo. Amém? E é minha e sua responsabilidade cuidar e zelar desse corpo para que a gente viva longos dias nessa terra e que a gente possa fazer a obra do Senhor. Amém? Porque isso aqui é só uma casca para a gente se mover aqui enquanto a gente está aqui. Amém? Porque quem nós somos, na verdade, é um espírito. Amém? E para se mover aqui, um espírito para se mover, ele precisa de um corpo. Então Deus nos deu essa casa, Deus nos deu essa morada. Para quem cuidar dele? Vamos lá para 1 Coríntios. Aleluia, obrigado, Senhor. A gente vai tocar em bastantes pontos. 1 Coríntios, capítulo 6. Capítulo 6, a partir do versículo 19. E diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amém? Amém. Esse corpo não é mais meu. Esse corpo aqui, ele é do Senhor. E eu preciso glorificar ao Senhor através do meu corpo. Sabe que o meu e o seu corpo, ele não pode ser entregue à imoralidade. Amém. Porque o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Amém. Nosso corpo não pode ser corrompido com sexo ilícito. Amém. Porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Amém? O nosso corpo, ele não pode ser sujo. Amém. E é nossa responsabilidade santificar o nosso corpo. Amém? Aleluia. Vamos lá para 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, diz assim: o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Olha aqui para mim. Aqui está dizendo que o exercício físico, ele é pouco proveitoso. Por quê? Porque o exercício físico, ele vai trazer benefício para o nosso corpo só aqui, enquanto a gente estiver aqui. Mas não está dizendo que ele não tem proveito nenhum. Ele tem proveito, mas que o proveito dele é pouco comparado à piedade, ao amor, que são coisas eternas. Mas a gente não pode descartar a questão de exercitar o nosso corpo. Amém? Por quê? Porque exercitar o nosso corpo vai fortalecer o nosso corpo.
Hoje pela manhã nós falamos sobre a oração em línguas, que o exercício da oração em línguas vai fortalecer o nosso espírito, a nossa alma. Amém? Nós somos edificados quando oramos em língua. Quando nós fazemos um exercício físico, nós estamos edificando quem? A nossa casquinha, o nosso corpo. Amém? Por isso que a Bíblia diz que a gente precisa se apresentar naquele grande dia, corpo, alma e espírito, irrepreensíveis na vida do Senhor. Amém? Imagina, o nosso corpo está repreensível naquele momento. E a gente ficar porque a gente não cuidou do nosso corpo. Não passar no teste por causa disso. Amém? Aleluia! Eita glória! Vamos lá para Provérbios. A gente vai chegar lá. Provérbios. Eu amo essa palavra porque a palavra ela tem resposta para todas as coisas. Para tudo, para todos os assuntos dessa vida, para todas as situações dessa vida. A palavra ela tem resposta. Para tudo, para tudo. Provérbios 25, somente a parte A do versículo 27. Somente a parte A. 25, versículo 27, diz assim: comer mel demais. Pronto, até aí. Só até aí. Nada mais. Mel nos dias de hoje é o quê? Tudo que tem açúcar. A Bíblia está dizendo que comer açúcar demais é o quê? Não é bom. Quantas pessoas hoje, em momentos de confinamento, não tem o Senhor, não tem a palavra, não tem como se fortalecer no Senhor, não tem como se fortalecer na palavra. Então elas estão buscando prazer para o seu corpo, que elas acham que é delas. Como? Através de quê? Proporcionando prazer através da comida. Comida, bebida, como a gente sabe, elas estão se autodestruindo, destruindo o corpo. Estão pecando contra o seu corpo. E a Bíblia diz, aquele que planta na carne. Então, se eu estou plantando hoje, beber de manhã, de tarde e de noite, beber para acordar e dormir para beber. Daqui a 20, 30 anos, se eu não mudar esse meu estilo de vida, o que eu vou colher nessa carne? Uma cirrose, problemas de coração. Se eu fumo 20, 40, 50 anos da minha vida, vai chegar um momento que vai ter o quê no meu pulmão? Quem planta na carne, colhe na carne. Se eu entupo o meu corpo de açúcar, eu vou paralisar o meu pâncreas. Ele vai ficar sobrecarregado e vai gerar o que no meu corpo? Uma coisa é quando a diabetes é gerada por um ataque do inferno. Mas outra coisa é quando eu e você causamos diabetes no nosso corpo por falta de alimentação adequada. Ai. Vamos lá para Gálatas 5. Senhor, por que o Senhor bota para pregar essas coisas, Jesus? Por quê? Tô levando cada chinelada aqui. A primeira a levar a chinelada sou eu, viu? E quando eu comecei a estudar isso aqui, o Senhor já estava me lapando. Gálatas 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Diga, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Jesus Cristo já crucificaram a carne. Diga, eu crucifiquei a minha carne com as suas paixões e com os seus desejos. Aleluia! E eu fui pesquisar o significado da palavra gula. E diz assim: vício ou defeito de comer em demasia.
Um vício. A pessoa sente necessidade de comer, mesmo sem estar com fome. Porque uma coisa é quando o nosso corpo avisa que a gente precisa se alimentar por uma necessidade biológica. Amém? O nosso corpo, ele tem necessidades. Amém? A gente sabe que quando a gente come, aquele alimento vai ser gerado, transformado em energia, em nutrientes para o nosso próprio corpo se beneficiar, não é assim? Se eu me alimento de coisas que não são comida, em vez de eu trazer nutrientes para o meu corpo, eu vou estar intoxicando o meu corpo. Eu estou sendo um agente de intoxicação. O diabo não precisa nem botar o dedinho dele aí. Porque a gente mesmo já está se autodestruindo. Amém? Não adianta eu e você orar pela Coca-Cola, obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém? Porque ela não é um alimento. Amém? Ela não é um alimento. Até quando ela foi criada, o objetivo que ela foi criada, vai pesquisar na internet, não foi para ser um alimento. Tem alimentos que a gente consome hoje que era para ser inseticida. Amém? Desentupidor de pia. Eu não estou só falando da Coca-Cola, não. Vá pesquisar. Miojo. Miojo não é alimento. Amém? Glutonaria. Vamos para a glutonaria. Glutonaria, comportamento. Vamos ver aqui. Glutonaria, comportamento que caracteriza ato de se alimentar em excesso. O ato de se alimentar em excesso de forma desregrada. Eu alimento sem ter uma medida, sem regras. Amém? Então é importante a gente impor regras na nossa... Come. Sem regra. Está dizendo aqui, glutonaria é uma pessoa que se alimenta desregradamente, sem ter regras, sem ter um limite. Amém? Você já viu pessoas que comem sem medir o que ela está comendo? Desregradamente, sem limite. Amém? Então isso é glutonaria. Amém? Comer sem estar com fome, comer coisas que não são para alimento, comer para sentir prazer. Quantas vezes eu já comi sem estar com fome para buscar prazer naquela comida porque eu estava triste? Quantas vezes eu fiz isso? Várias vezes. E o Senhor começou a tratar comigo que a comida não era para ser algo para me proporcionar felicidade. Existem momentos, amém? De maneira lícita, de maneira equilibrada. O domínio próprio ele precisa entrar em operação aqui, como a gente viu. Amém? Aleluia. A Bíblia ela nos traz para o equilíbrio. Amém? Jesus comia mel, mas ele não comia exageradamente. Ele comia equilibradamente. Aleluia. Glórias a Deus. E eu vejo o cuidado de Deus, meu irmão. A Bíblia, a gente acabou de ler. Vamos lá para 1 Coríntios. A gente não leu esse versículo, não. Se não leu, vamos ler de novo. 1 Coríntios, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 31. Diz assim: Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Olha para mim. Se quando você for comer, você perguntar a você mesmo: isso aqui que eu vou comer, vai glorificar a Deus ou vai envergonhar? Amém? Porque vai ter uma consequência lá na frente. 20 a 30 anos. Em bichinho morrer tão cedo. Por que Deus deixou o bichinho morrer? Sobra logo para Deus, não é assim? É por isso que tem muitas questões que Deus diz: olha, não se meta não, isso aí é entre eu e ele. Por quê? Deus passou tantos anos avisando: rapaz, não se alimenta assim. Rapaz, não come assim. Rapaz, te organiza. E a pessoa nem aí, tô nem aí. Quantos livramentos o Senhor já deu? A mim e a você, por causa de alimentação. Faz uma continha aí. Alguma vez você já passou mal porque comeu demais? Eu já passei, principalmente em festa de fim de ano.
Comi tanto que a barriga ficou estourando. Comi tanto que vomitei. Abafa, que ninguém nunca passou por isso aqui, só fui eu. Comer a ponto de vomitar, de regurgitar, de tanto que comeu. Ah, não, mas só uma vez no ano. Então quer dizer que eu posso me santificar 99%, mas um dia eu deixo um pecadinho. Se a gente faz isso com comida, a gente vai afrouxar para fazer isso com outras áreas. Amém? E a gente tem condições de colocar rédeas na nossa boca, de colocar rédeas no nosso corpo. Aqui a Bíblia diz que o nosso corpo não é mais nosso. Amém? Que a gente precisa colocar o domínio próprio em operação. Eu não estou dizendo aqui para você viver uma vida sem graça, sem sal, sem açúcar. Tirar de tudo e ir para o outro extremo, não tem? Tem gente que vai para um extremo tão grande que se torna o quê? Anoréxico. Que não come. Come uma uva e pronto, é o alimento do dia todinho. Uma folha de alface vai ter que me sustentar o dia todinho. E o meu corpo vai ficar sobrecarregado. Meu coração vai ficar sobrecarregado se eu não alimentar ele. Os meus rins. Então essa palavra ela é maravilhosa porque ela nos traz para o equilíbrio. Amém. Ela nos traz para o equilíbrio. Existem tantas coisas, existem tantas ferramentas para a gente procurar uma reeducação alimentar. Eu acho bonito esse nome. Porque está dizendo o quê? Reeducar. Está dizendo o quê? Que a gente foi mal educado. Aquela pirâmide que a gente via nas escolas, que a base da alimentação era trigo e cereais, estava errado. Amém? A gente foi educado de maneira errada. Nunca que trigo deve ser a base da nossa alimentação. Porque a gente sabe que o trigo vai se transformar. Vai se transformar em excesso de açúcar. E a não ser que eu e você seja um atleta que gaste muitas calorias por dia, essa não é a base da nossa alimentação. Amém? Amém. Aleluia! Como Deus é maravilhoso. Amém? Você não precisa, se você, não, mas eu não tenho condição de pagar uma academia, de pagar uma aula de zumba. Não tem desculpa. Pega lá o cabo de vassoura e 1, 2, 3, 4, feijão com... Não tem desculpa. Pega lá 1 quilo de arroz de um lado, outro quilo de arroz do outro. Amém? Mas a gente precisa, tô falando isso pra mim, a gente precisa se determinar, tomar uma decisão. Não é começar hoje e parar. Você vai comer hoje e passar mais 20 anos sem comer? Não. Enquanto você estiver nessa terra, você vai precisar comer. Você tem 30 anos, já comeu umas 40 toneladas de comida. Aí a partir de hoje você não vai comer porque já comeu muito. A mesma coisa com exercício. Amém? Eu comecei a fazer exercício, mas depois eu relaxei e parei. Aí volta tudo de novo. E o que eu comi de lá pra cá? Amém? Peça direção ao Senhor. Peça a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo diz assim, eu tô aqui para te ajudar. Amém? Eu sempre odiei. Todo mundo que convive comigo sabe o quanto eu odio exercício de academia. De peso, de puxar ferro, eu não gosto. Eu só fui para academia porque lá Deus me usou para alcançar pessoas, mas porque de mim nunca foi minha vontade. Mas eu sei que isso é um cuidado do Senhor para a minha vida. E Ele está de novo tratando comigo. Volte, porque eu preciso de você aqui nessa terra. Eu não posso morrer cedo. Queria muito partir e estar com o Senhor, mas por causa de vocês estou aqui. Eu não posso, minha gente. Eu tenho uma filha para cuidar, eu tenho um marido, eu tenho uma casa, eu tenho muita coisa. Deus precisa de mim aqui nessa terra ainda. Amém. Então, para que eu fique nessa terra e viva uma vida abundante nessa terra, através dessa maquininha aqui, eu preciso colocar regras no meu corpo, na minha alimentação, no meu dia a dia, nos meus exercícios. Isso não é só com a maneira de se alimentar, não. Tem tantas coisas que a gente precisa se regrar. Amém? A ciência já comprovou que só é necessário para a gente dormir 8 horas por dia. Aí a gente vai, toma um remédio, toma um chá, ou então bota para dormir 12 horas, 14 horas por dia, sem necessidade. Não há necessidade de o ser humano dormir tanto. Mas por quê?
Dorme às vezes para esquecer dos problemas. Não é diferente de uma pessoa que bebe, de um alcoólatra, mas que está viciado ou em comida ou em dormir demais. É um prazer, nosso corpo precisa, mas tudo com equilíbrio. Quantas vezes Jesus abriu mão de comer para fazer jejum, para se consagrar? Quantas vezes Jesus abriu mão do sono dele para priorizar as coisas do Senhor? Ah, não, mas é uma necessidade, o meu corpo precisa. Imagina se Jesus fosse pensar, mas eu preciso ter prazer, eu mereço ser feliz. Imagina se Jesus fosse pensar isso quando ele estivesse aqui fazendo a obra aqui nessa terra. Deixa para ter prazer quando você estiver lá na eternidade. Aleluia. Tira o foco disso. A Bíblia diz que na presença do Senhor há delícias de prazer. Amém? Então Deus vai te dar estratégia, te dar maneiras com que você se sinta bem, com que você se sinta feliz, mas não seja movido por isso. Porque o mundo é uma regra do mundo. Se te faz bem, se te faz feliz, te joga. É ou não é? E quantas pessoas em busca de algo que faz elas bem, que as fazem felizes, estão destruindo a sua vida. Estão desonrando o Senhor através das suas ações. Em busca de uma tal felicidade. Em busca de um prazer para o seu corpo. Amém? Amém. Aleluia. Quantas mulheres, porque mulher é mais fácil. Quantas mulheres em busca de prazer estouram cartão de crédito para sentir prazer quando adquire algo. Prazer no consumismo. Por ali 2 segundos de prazer. Amém? Amém? Você precisa disso? É necessário na sua vida? As compras, elas não devem ser um refúgio para você sentir prazer, nem para você se sentir bem. Compra é algo que você utiliza quando é necessário, mas aquilo não domina você. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos fugir das paixões dessa terra. Provérbios 16, versículo 24, diz assim: as palavras são agradáveis, são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. O mel, no seu equilíbrio, dentro do seu equilíbrio, ele é bom para o nosso corpo. Amém? Ele faz bem. Então é para isso que a Bíblia nos chama. Para o equilíbrio. Nem anoréxico, mas também não desequilibrado. Amém? Aleluia. Se você quer ser extravagante, seja extravagante no espírito. Quer se embriagar, a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do espírito. Então tem coisas que eu e você podemos fazer que ela é sem medida, é a vontade. Amém? E o que é a vontade são as coisas do Espírito. Busque a vontade, mergulhe a vontade, porque não tem contraindicação. Amém? Amém? Mas o nosso corpo, enquanto ele ainda não foi glorificado, existem contraindicações para esse corpo aqui na terra. Porque ainda é um corpo de vergonha. Amém? Ainda é um corpo humilhante, que se encostar numa panela quente queima, não é assim? Mas vai chegar um dia que eu e você teremos os nossos corpos transformados. Amém? Vai chegar um dia que nós vamos ter corpos igual ao de Jesus. Aleluia! Um corpo que atravessa a parede, um corpo que não se deteriora, um corpo que não envelhece. Nós vamos ter um corpo igual ao dele. Vai chegar um momento que esse corpo vai ser transformado. Amém? E alguns estudiosos defendem que a aparência que nós temos aqui, nós vamos carregar para a eternidade. E qual é a aparência que você quer carregar para a eternidade? Porque Jesus ele foi reconhecido. Quando ressuscitado, ele apareceu para os discípulos. Então, eles reconheceram a aparência dele. Amém? Aleluia! Então, nós precisamos ter uma vida fitness. Nós precisamos ter uma reeducação alimentar. Aleluia! Nós fazemos isso com a nossa mente, né? Não é mais fácil entender? Que com a nossa mente a gente reeduca os nossos pensamentos. Quando a gente renova a mente, a gente tira o lixo que foi colocado durante anos na nossa vida e coloca a palavra. Não é assim? A gente não faz isso com a nossa alma, mas a gente também precisa trazer o equilíbrio para cuidar do corpo. Amém?
Nós precisamos reeducar a nossa maneira de se alimentar. Amém? Nós precisamos mudar a nossa maneira de se alimentar. Nós somos um homem em 3 dimensões: corpo, alma e espírito. Não coma cuscuz todo dia. Não sei pra que foi. Eu não sei pra que foi. Não coma cuscuz todo dia. Amém. Não coma cuscuz todo dia. Não coma pão todo dia. Não coma miojo todo dia. Pode deixar que miojo não todo dia. Aleluia. Aleluia. Para o nosso paladar, pode até não ser agradável. O que foi que Daniel disse? Eu vou rejeitar os manjares. A Bíblia não diz. A Bíblia não diz que Daniel... A Bíblia não expressa como foi que Daniel rejeitou os manjares. Mas acho que ele deve ter dado uma seguradinha boa na carne dele, que ele não tinha nem o Espírito Santo. Imagina quando os servos do rei passavam com aqueles pernil enorme, do tamanho de um boi, naquelas bandejas, que passavam com cheirinho da comida lá, hein? E a barriga roncando, olha. Imagina o quanto ele teve que colocar o domínio próprio em operação. Porque, amém? Imagina, meu irmão, como era a mesa de um rei. A nossa mesa em final de ano. Ela é farta, ela é apetitosa, ela enche nossos olhos só quando a gente olha, porque tem de tudo que a gente gosta de comer. Não é assim? Agora imagina a mesa de um rei, que constantemente dava banquetes, dava jantares, era regada a muita comida e a muita bebidice. Imagina o quanto esse homem se dominou só para comer vegetal. Meu Deus, minha gente, como a gente precisa crescer. Vegetal cozido. Vegetal cozido, sem nenhum moinho. Sem nenhum moinho pra botar. Imagina se for chuchu. Oi, Daniel, hoje é chuchu, vice. Mas não tem nenhum moinho de carne pra botar. E aí, minha gente? Se Daniel conseguiu, ele não tinha o Espírito Santo dentro dele. Imagina nós. Amém? A gente tá brincando, a gente tá rindo, mas isso é sério. Amém? Então, eu oro para que a partir de hoje, toda vez que você for abre a sua boca, o Espírito Santo... Ei, tá lembrado da pregação não, rapaz? Amém? Porque Satanás, ele tenta. Como foi que ele tentou Eva? Foi através de quê? De comida. Como foi que ele quis tentar Jesus? Jesus com fome lá. Satanás, ele é estrategista. Ele vai estudar as nossas deficiências, as nossas fraquezas. Amém? Porque um soldado ferido é prejuízo para o reino. Um soldado adoecido em cima de uma cama, sem poder fazer a obra do Senhor, é prejuízo para o reino. Um soldado com pressão alta, debilitado, é prejuízo para o reino. Amém? Então, o Senhor, ele está nos chamando, porque ele conta conosco. A única razão de nós estarmos aqui nessa terra não é para vegetar, não, minha gente. Existe uma obra para a gente fazer aqui nessa terra. Amém? Se a barriga está pesada, vamos secar a barriga, minha gente. Não é desconfortante, às vezes não dá uma falta de ar. Então a gente precisa pedir estratégias ao Senhor. Se a gente mudar, quem toma muito remédio, eu tenho certeza que se mudar a alimentação, 50% dos remédios que você toma serão eliminados. Amém? Quantas pessoas aí, eu estou trazendo para o equilíbrio, mas quantas pessoas aí? Elas não precisam tomar remédio, elas não precisam ir para médico. Porque elas vivem uma alimentação equilibrada.
Você conhece alguém assim? Que nunca foi no médico, que tudo que ela precisa, ela tem através da alimentação e dos exercícios? Amém? Então vamos aprender, vamos aprender com quem é mais crescido do que a gente nessa área. Procure como é que você se alimenta. E quando dá vontade de comer alguma coisa gostosa, o que é que você faz? Pega um papel, pega uma caneta, entrevista. Vai para um nutricionista. Procura alguém que tem mais experiência do que você nessa área. Mas se esforce, meu irmão. Amém? Se esforce, porque não tem desculpa pra gente. Não tem desculpa pra nossa carne. Não tem como a gente dizer assim, a carne é fraca. É fraca para ela ser dominada, subjugada. E não dominar nós. Quem é mais forte somos nós. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu creio que nem o dia do lixo a gente deve fazer. Porque o dia do lixo, ele motiva a gente a comer feito isso aqui. Na glutonaria. Ah, não, hoje é o dia do lixo, então eu vou arrear madeira. Eu vou comer de forma desregrada e em excesso. O dia do lixo, ele nos motiva a isso, a só comer porcaria. O nome já diz. O nome já diz, dia do lixo. A gente pode se alimentar todos os dias com equilíbrio. Com equilíbrio. Comer uma fatia de pizza hoje. Comer uma fatia de pizza hoje. Então amanhã você equilibra o que você vai comer. Jejum intermitente, tantas alternativas tem aí. Comeu açúcar demais hoje. Amanhã ele equilibra o que você comeu. Mas nem hoje é para você comer açúcar demais. Para amanhã você não ter uma sobrecarga. Existem condições de a gente se equilibrar. Amém? E se Deus ele trouxe essa palavra hoje, é porque era necessário a gente ouvir. Ele podia estar falando sobre tantas outras coisas. Que eu digo, Senhor, vai ter um mover, vai cair um fogo. O Espírito Santo, menina, vai rodar ali. E por que o Senhor trouxe essa palavra hoje? Amém? Dentre tantas outras que poderiam ser trazidas. Amém? Então, se Ele trouxe essa palavra é porque nós precisamos ouvir. Amém? Nós precisamos cuidar da nossa alimentação. Nós, mulheres, as esposas, são as nutricionistas do lar. Então, não se importe, meu irmão, se você for rejeitada, se você não for ouvida, se ninguém decretar você. Amém? Porque nós somos a responsável pela alimentação da nossa família. Não é assim? Somos nós. Geralmente são as mulheres que preparam os alimentos. Geralmente são as mulheres que preparam as comidas. Então, nós mulheres é quem precisamos ter essa consciência maior dentro da nossa casa. Amém? Nós precisamos ser agente de cura dentro do nosso lar. Amém? Uma vez ou outra faz uma sobremesa, uma vez ou outra faz uma comidinha gostosa. Mas quando for comer, coma com equilíbrio. Bota o domínio próprio em operação. Amém? Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos. Segunda e quarta e 20 às 21 horas. E domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura.